Comprei esta câmara térmica por 99,99€. Será que isto vale o dinheiro ou realmente é um flop? Vamos descobrir. Então temos a nossa prática bolsa, onde transportamos tudo o que pertence à nossa máquina. Está aqui dentro, portanto, esta câmara térmica. Vocês podem ver. Temos aqui o visor deste lado, os botões para comandar a máquina. E deste lado temos, portanto, a lente e as coisas que são necessárias para o funcionamento da máquina. O nosso manual de instruções, portanto, um manual pequeno, mas bastante grosso. Deste lado vem uma bolsa onde inclui uma pequena fita para tu colocares aqui assim na tua câmara, para andares com ela na mão, e temos este cabo de dados. Deste lado da bolsa temos também uma outra fita, que é para tu colocares na bolsinha aqui assim de lado, para, se quiseres, colocares assim. Então vamos fazer aqui um teste, aqui este telefone, ao cabo e aqui ao carregador. Então aqui no telefone está-me a dar uma média de 30 graus, 30 e poucos graus, portanto também liguei agora. Vamos aqui pelo fio, por este cabo, ver. Bom, o cabo aqui mais perto já nos deu aqui alguma temperatura. Agora, claro, aqui assim, o carregador, portanto, temos aqui, continua a subir a temperatura, por volta dos 30 graus. Portanto, este carregador aqui assim já está por volta de 30 graus de temperatura. Aqui vê-se bem, portanto, o calor que isto emite. Quanto aqui à ficha tripla, aqui a própria ficha tripla onde está ligado o carregador não nos diz assim nada de especial, portanto, aparentemente está tudo em condições. Portanto, também está feita para aguentar mais alguma temperatura. Este aparelho também é muito bom para tu veres zonas das tomadas, zonas dos teus disjuntores do quadro elétrico, portas, janelas, onde vês onde entra o frio, onde entra o calor. Portanto, isto distingue perfeitamente as zonas das portas ou janelas que está a entrar mais frio e as zonas mais quentes que está mais vedado, ou seja, assim. Bom, eu vou aqui vos mostrar aqui numa porta que eu tenho que a emissão de radiação de calor, vocês vão ver a diferença de uma parte da porta para outra parte. Portanto, há uma parte que é a fechadura, que está ligeiramente encostada, não está 100% fechada, mas para vocês terem uma noção onde é que entra o calor e onde não entra o calor. Bom, vocês aqui podem ver que a porta já está aqui assim, com o calor do lado de fora, já está bastante forte. E então, onde a porta não está 100% encostada, vocês podem ver que temos bastante calor. Aqui na parte onde não temos, onde tem as dobradiças, a porta aqui não tem tanto calor, ok? Bom, podemos ver aqui deste lado, afastar mais um pouco. Temos muita emissão de calor aqui assim, situada nesta porta. Como vocês podem ver, vou retirar aqui assim. Pronto, a porta é esta. Mesmo vocês não utilizem aqui, portanto, os infravermelhos, vocês conseguem, através deste quadradinho vermelho, ele diz-vos onde é que está a entrar o calor e dá-vos a temperatura exata. Não precisam ter infravermelhos, mas com infravermelhos temos sempre uma noção mais concreta daquilo que estamos a fazer. Durante 2 segundos fazemos a ligação e então aqui assim vamos aqui ao menu. Para a primeira coisa a fazer é mudar aqui a linguagem. Então vamos aqui linguagem, vamos aqui set, ok, English, portanto nós vamos colocar aqui em português, escolhemos aqui o português, ok, já está, vamos sair, agora aqui, vamos novamente procurar data e hora, vamos sair. Aqui vamos ver se queremos que desligue ou desligue, portanto, por ele próprio, assim que passar algum tempo que nós não estamos a utilizar, vamos ver.
Portanto, aqui está para desligar ao fim de 20 minutos, mas nós vamos reduzir aqui assim um pouco o tempo. Vamos colocar aqui em 10 minutos. Ao fim de 10 minutos a máquina própria ela desliga para não estar a consumir bateria. Agora aqui a reposição de fábrica. Portanto, caso haja alguma coisa que não esteja a funcionar bem a nível de software, nós podemos fazer reposição de fábrica. Mas aqui é o formato. Portanto, aqui é a formatação do cartão. Portanto, não temos cartão neste momento. Vamos sair. E aqui em baixo, unidade de temperatura. Portanto, aqui nós, no caso em Portugal, utilizamos graus Celsius. Já está correto. E, entretanto, vamos aqui, fusão térmica, também podemos escolher, portanto, a sensibilidade, portanto, 0,5, vem assim de fábrica, vamos deixar assim. Depois também temos aqui a palete, que é, portanto, as cores, o que nós queremos utilizar mais. Portanto, também vamos deixar assim como está de fábrica. Entretanto, vamos aqui assim. A emissividade, portanto, da temperatura está a 0,95. Podemos depois mudar consoante o tipo de material que nós estejamos portanto, a medir a temperatura, porque isto tem bastante diferença entre tecido e uma parede, por exemplo. Aqui depois podemos, no manual de instruções, portanto, tem tudo isso aqui a explicar. Podemos modificar a temperatura máxima e alta, portanto, ele já está ativo. A gente vamos aqui colocar ativar, portanto, vamos pôr aqui para baixo. Ok, já estava ativo. Aqui também temos o alarme de temperatura alta e baixa, portanto, vamos ver, também já está. Bom, aqui temos 150 graus, aqui podemos modificar se queremos que a temperatura fique mais alta ainda e a temperatura baixa a menos 1 grau centígrado. Portanto, ele depois vai nos avisar, vai nos clicar um alarme, portanto, aqui assim no visor, onde nos diz, portanto, onde nos alerta que ou a temperatura já está alta demais em relação ao que nós temos aqui, ou se a temperatura está baixa em relação ao que nós temos aqui, portanto, que neste momento é 1 grau. Portanto, está tudo correto, sim senhor, vamos sair. E depois aqui em baixo ainda temos a informação do dispositivo. Portanto, a versão 1.54 e a versão 1.1. Podemos então ver aqui algumas das situações que nos ocorrem aqui. Como vocês podem ver, temos aqui esta coisinha vermelha que anda aqui assim de um lado para o outro, portanto, é a temperatura alta e a verde é a temperatura baixa. Portanto, temos aqui assim, agora podemos aqui também modificar aqui as cores que nós queremos. Portanto, neste caso, isto assim é o normal, é como se fosse uma câmara normal, portanto, sem infravermelhos, sem nada, portanto, câmara normal. Quando tu podes fazer uma fotografia assim, uma filmagem, aquilo que tu quiseres neste aspecto, mas para procurares então as fontes de calor ou fonte de frio, vens aqui nesta tecla e carregas. E ele aqui vai-te dar uma resolução cada vez mais forte para encontrares, portanto, a temperatura de algum produto que esteja a emitir algum calor. Bom, vamos então sair, vamos fazer aqui uma pequena experiência. Bom, vamos então fazer aqui uma pequena experiência. Eu vou colocar só a minha mão aqui à frente, só para vocês terem uma noção. Isto é o estado normal, portanto, com a câmera em modo normal, portanto, como uma câmera que nós temos em casa ou de um telemóvel. E agora vou colocar aqui assim. Já podes ver que ele já está a detectar aqui alguma temperatura. Aqui ainda temos mais uma detecção mais forte e, como podes ver, ele anda aqui assim, o ponto vermelho anda ali assim, mais ou menos no centro da imagem. Portanto, há de reparar que o ponto verde está fora da minha mão. Porquê? Porque é uma zona que está mais fria e ele aqui detecta-te a zona mais quente. Aqui vai-te dizer que a zona mais quente neste momento está a 34 graus e a zona mais fria a 24. Portanto, ele consegue detectar as diferenças de temperatura. Aqui consegues detectar, para teres uma noção mais forte, caso estejas com uma dúvida se realmente está mais calor, menos calor, tu aqui consegues ver a radiação emissiva que ele
emite. Portanto, quanto mais carregas aqui, mais forte fica a emissão de radiação. Como podes ver, vê-se muito bem a nossa mão. Claro que quanto mais metes, mais tipo desfocado fica. Depois é uma questão de colocares aqui assim, mais ou menos, consoante aquilo que tu achas que para ti já está correto. Bom, e aqui assim, como podes ver neste cantinho aqui em cima, tens o zoom uma vez. Mas se tu carregares aqui assim, tens zoom 2 vezes e carregas, tens zoom 3 vezes. Depois voltas a carregar, volta ao 1. 1, 2, 3. Portanto, aqui assim, para distâncias maiores ou para pormenores, consegues aqui alterar. Bom, como podemos ver, tenho aqui um carregador da Parkside. E agora vamos colocar aqui em modo emissivo. Vamos colocar assim. Vamos ver a temperatura ali a subir e provavelmente ele está aqui assim neste pontinho vermelho. Vê-se que está a detectar a zona da bateria, não, por acaso não está a detectar o carregador, está mais concentrado na bateria, provavelmente é a bateria que está a aquecer mais do que propriamente o carregador. Podemos então colocar mais um pouco. Bom, assim está completamente desfocado, mas caso já estivesse, portanto, a emitir alguma radiação, já conseguiríamos de ver corretamente. Portanto, assim está em modo normal. Está a detectar ali 25 graus, 26. Vamos colocar aqui assim. Neste momento já está a emitir mais calor o carregador do que a própria bateria. Vocês veem ali o sinalzinho vermelho. Portanto, anda ali à procura mais na zona do carregador. Há pouco estava na bateria, mas entretanto o carregador está a carregar e está a produzir muito mais calor do que propriamente a bateria. Ok, já está a produzir aquele calor que a própria câmara já consegue detectar. Vamos puxar aqui um pouco mais para trás, só para vermos. E como vocês podem ver, até já está a transmitir, portanto, para esta mesa que eu tenho aqui assim. Já está a fazer uma transmissão de calor para a própria mesa também. Bom, e aqui o que podemos considerar é que realmente o carregador está muito mais quente que a própria bateria. Bom, isto apenas são situações que nós não nos apercebemos, mas com uma câmara deste tipo há certas coisas que nós conseguimos então de compreender porque é que por vezes há incêndios e outras situações dessas que são um bocado desagradáveis. Porquê? Porque emite bastante calor e nós nem sequer nos apercebemos no nosso dia-a-dia. Quanto às especificações da máquina, portanto, temos um visor LCD TFT, portanto, de 2.8 polegadas. Aqui temos, então, para selecionar todos os pormenores, portanto, os menus todos que nós precisamos para o funcionamento da máquina. Temos aqui um cabo onde temos uma borracha bem boa, portanto, para não despegar das mãos. E aqui assim temos o gatilho que faz-te tirar a foto ou iniciar o vídeo. Bom, aqui de lado temos uma porta para colocares o teu cabo, portanto, para transferência de dados. Portanto, fica na memória da própria máquina. Mas se tu não quiseres utilizar a memória da máquina, tu utilizas um cartão, um micro SD, para colocares aqui assim. Ok? E armazenas tudo o que tu quiseres aqui assim e depois passas para o teu computador. Bom, aqui na frente temos a lente, portanto a estrutura em si é uma estrutura em plástico. Há que ter um pouco de cuidado, porquê? Porque nesta frente ainda tens aqui um pouco de, portanto, de borracha, que te protege aqui a zona aqui da lente e aqui a parte dos infravermelhos. Mas nesta zona aqui a posterior, portanto aqui atrás, é tudo em plástico. Se ela cair, provavelmente é capaz de partir aqui alguma coisa. Bom, portanto, aqui o monitor que aqui está, este ecrã, está um pouco mais dentro. Em princípio, se ela cair assim, não há problema. Portanto, aqui há a proteção IP, portanto, esta tem uma proteção de IP54. Bom, portanto, pós águas, já sabem que é até 54. Portanto,
portanto, colocamos aqui as pilhas. Portanto, eu não vos disse no início, mas eles mandam 4 pilhas para colocarmos aqui na máquina. Não necessitam de comprar. E as pilhas estão aqui dentro. Ok? Bom, então, quanto aqui à minha opinião, é a seguinte. Eu no início pensei que os 99,99€ que eu dei, que poderiam não ser bem reaproveitados. Mas eu vos digo uma coisa, se necessitas de uma máquina deste tipo e não queres estar a gastar dinheiro numa máquina profissional, aqui com esta máquina consegues fazer muita coisa mesmo. A partir daí, é uma questão de opção de se compras, não compras, mas na minha opinião, acho que se compras não te vais arrepender. Ok? Fiquem bem. Obrigado.